milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, muito boa noite a todos que estão aí conosco. Vamos começando mais um estudo de mediunidade. Aqui quem fala com vocês é Monique Papa, diretamente aqui da RAI TV, né, da Rede Amigo Espírita, também do Meninas Espíritas, e os nossos amigos aí nos acompanhando nesse estudo. Estamos aí iniciando, né, Karen? Mais um estudo aqui de mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre 2 tipos de mediunidade bastante comuns, né, que é a psicografia e a psicofonia. Então, boa noite a todos que estão chegando. Já estou vendo gente chegando aqui nos comentários. Mas, Karen, antes da gente começar, queria que você se apresentasse também, desse uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos, muito prazer estar aqui com vocês mais uma quarta-feira à noite. Boa noite, Monique, boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo e aos que irão nos assistir depois na gravação, tem muitos amigos que vêm depois. Estou falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito feliz de estar compartilhando essa noite com vocês, bastante conhecimento, experiências, e convido a todos para compartilharem com a gente também as suas experiências, as suas dúvidas, né? Porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de muitos outros que também estão assistindo a live ou que irão assistir depois, né? Então, não fiquem com vergonha. Mandem ali no chat a dúvida de vocês ou compartilhem experiências que, se a gente conseguir, a gente conversa com vocês sobre isso, certo? E aí, Monique, vamos ver, o pessoal está chegando, de onde que eles estão vindo? Vamos ver, eu já vou pedir para quem estiver chegando agora, né, no nosso estudo, que vai falando aí de onde vem, da onde está vindo, mandando seu boa noite, né, para a gente saber quem está participando ou não. Antes da gente olhar quem está aqui chegando, Karen, eu queria também pedir para todos, né, para conhecerem os estudos que estão acontecendo aqui ao longo da semana. A cada dia nós temos um estudo, nós aqui no estudo toda quarta-feira da mediunidade às 21 horas, mas todo mundo está fazendo um estudo em dias diferentes, então tem vários estudos ao mesmo tempo. Pessoal estudando aqui os ensinamentos de Jesus, outros livros, né, de André Luiz. Então, existem vários estudos, cada um no dia da semana. Então, fica aí o convite a todos que comecem a nos acompanhar aí em todos os dias, né, Karen? É isso aí. Para quem não está chegando agora, na verdade, nessa quarta-feira de estudos, depois dá uma acompanhadinha. Nas outras quartas-feiras, nós estamos fazendo um estudo muito bacana sobre mediunidade, né? Nós não estamos seguindo nenhum livro de estudos, a gente resolveu montar um cronograma de estudos para dar bem o beabá da mediunidade. Então, a gente já falou sobre a história da mediunidade nesse planeta, né? A gente já falou sobre os corpos espirituais, sobre os chakras, né? E já iniciamos semana passada o estudo sobre os tipos de mediunidade. Hoje é a segunda parte, onde a gente vai conversar sobre psicofonia e psicografia e todas as suas particularidades. Certo, Monique? Exatamente. Vamos ver então quem está aqui conosco. Tem uma pessoa que é uma lamparina aqui que me acompanha, Antônio, foi a primeira pessoa a chegar aqui. Boa noite, Antônio, lá de Guaxupé, Minas Gerais, mandando aqui umas bênçãos a todos nós para esse nosso estudo. Um beijo grande por você estar conosco. Ana Maria também de Bangu, do Rio, olha só. O pessoal do Rio aqui tá marcando presença, viu? Fabi também, boa noite, de Itaguaí, do Rio. Eliane, manda de onde você tá vindo. Depois comenta aqui pra gente saber de onde você vem. Seja muito bem-vinda. Raíssa também mandando o seu boa noite aqui. Samuel também conosco. Boa noite, Samuel. Muito obrigada pelo lindas. Fiquei, lisonjeada. Obrigada.
Quem mais está aqui? Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Jaqueline também aqui chegando. Então vamos lá, gente. Olha, o pessoal está chegando. Não esqueçam de passar aqui da onde vocês estão vindo para que a gente possa acompanhar. Vamos iniciar então o nosso estudo, Karen? Partiu, vamos lá. A gente começa por qual mediunidade? Psicografia ou psicofonia? Vamos pela psicografia? Olha, podemos ir, vamos começar pela psicografia, então. Então que eu vamos acho lá. Que foi a partir da psicografia, né, que muitos dos ensinamentos aí que nós temos dentro da doutrina espírita e espiritualista chegaram, né, através desse fenômeno mediúnico que é a psicografia. E acredito que todos já tenham escutado falar, já tenham ouvido falar que a psicografia é uma faculdade que permite que os médiuns que a possuem escrevam, né, sob a ação de um espírito. Né? Então, tem um espírito que quer se manifestar e aí o médium escreve o que o espírito quer falar, né, o que o espírito quer dizer. Então, e aí a partir daí a gente começa a estudar, a partir dessa informação principal, que é o básico do que é a psicografia, a gente começa a estudar todas as suas particularidades, como se dá, quais são os sintomas, né, como é que se dá essa manifestação, como é que se inicia, né. Monique, tu quer começar? Eu posso começar. Eu acho, antes de falar da psicografia, para quem não estava aí nos estudos anteriores, acho que é importante a gente reforçar que Allan Kardec, né, quando ele fala lá no livro dos médiuns a respeito dos tipos de mediunidade, ele fala que cada um tem essa faculdade de determinadas formas, com determinados sintomas, com determinadas características, e tem médiuns de todos os tipos, né? Então, até para a gente, antes de começar a falar aqui das características, dos tipos de mediunidade, é importante que a gente reforce isso, né, Karen? Porque muitas vezes a gente fala, mas ele é médium de psicografia, mas ele é intuitivo. Então, quando a gente for falar aqui, a gente vai perceber que tem pessoas que têm sintomas diversos, né? E pode ser que tenha mais de um tipo também de mediunidade. Então, tendo mais um tipo de mediunidade, os sintomas das aptidões também são diferentes, né? Até para a gente não ficar aqui engessado de que todos os médiums trabalham da mesma forma, têm as mesmas características, então tem sim, né, algumas variações, né. E aí eu queria trazer um pouco, como você mesmo mencionou, a questão da história, né, da mediunidade, lembrando que a gente já fez uma live falando a respeito disso, mas que de alguma forma o início da psicografia, ela começou com o uso de pranchetas, de cestas, né, com algumas mesas, né, em que a gente utilizava de alguma forma esse apoio do lápis, né, através de mesas, e muitas vezes as pessoas utilizavam até duas pessoas para que acontecesse a psicografia. Então, eu acho muito interessante quando Kardec vai relatar, né, esses fenômenos, e ele fala a respeito disso, que muitas vezes um médium precisava de uma outra pessoa para ter esse apoio, para segurar a cesta, para segurar a prancheta, para que ele pudesse, de alguma forma, fazer essa transcrição, né, de forma escrita. E nesse tipo de manifestação, como a Karen já trouxe, né, de alguma forma, o médium está sendo ali influenciado, né, a mover de alguma forma maquinalmente ali o braço e a mão para poder escrever, e na maioria das vezes ele não tem ele tem a consciência do que ele está escrevendo, mas existem também alguns médiums, né, de psicografia que não têm a consciência também do que se escreve, e normalmente esse tipo de manifestação demanda uma certa concentração. Então, normalmente, o que acontece? Esse médium se concentra, né, entra em prece ou pede ali auxílio ao anjo da guarda, seu anjo espiritual, né, o seu mentor espiritual, para que ele possa iniciar ali a psicografia. E normalmente ele faz ali a evocação de um espírito, podendo ser o seu anjo guardião, ou podendo ser um espírito familiar, ou qualquer outro espírito que queira ali se aproximar desse médium para se comunicar, certo, Karen? Exatamente, Monique. Eu acho muito incrível como a psicografia, o fenômeno da psicografia, ele foi evoluindo ao longo dos anos, né, até chegar onde nós chegamos hoje. Porque, para quem nunca pesquisou sobre a história, né, tudo começou com as mesas girantes, onde os médiuns, quando eles descobriram, quando eles confirmaram que eram espíritos que estavam ali manifestando aquela mesa, eles queriam se comunicar. Mas como que eles iam fazer isso? Então, eles
colocaram um número de batidas para certas letras do alfabeto. E aí formavam, assim, as frases, as palavras e depois as frases. E de início foi surpreendente, só que depois, com o passar do tempo, isso se tornou muito moroso, porque era muito demorado. Imagina, para formar uma frase, ficar batendo várias vezes a cada letra, não dava. Então, eles botaram um lápis na ponta do pé da mesa, amarraram um lápis ali. Só que as mesas eram muito pesadas, então eles começaram a fazer testes com mesas mais leves, até que eles construíram uma mesinha bem pequenininha, assim, ó, e amarraram um lápis ali para a mesinha se movimentar, assim, em cima de um papel, né? E aí começaram a ocorrer a escrita mesmo ali, com palavras, né? E aí testaram com cestas, testaram com pranchetas, com diversas formas, até descobrir que eles não precisavam somente de um objeto, não era preciso um objeto, os espíritos podiam utilizar a mão do médium, segurando um lápis. Eles não precisavam amarrar um lápis na ponta de uma mesa, né, no pé de uma mesa, ou num cesto, alguma coisa leve que pudesse ser levitado ali e mexido. Então, aí eles colocaram o lápis, seguraram o lápis mesmo, e aí sim iniciou-se, deu esse início da psicografia através do veículo físico, que seria o médium. Sim, né? E aí eu ia até aproveitar aqui para trazer uma pergunta que o Samuel trouxe, né, que ele colocou aqui, uma dúvida, quando tinha esse apoio da cesta, havia um médium, ou o médium era a própria cesta? Não, existia o médium, né? O médium, de alguma forma, segurava ali o lápis com esse apoio da cesta e tinha alguém ali, de alguma forma, tentando segurar para poder equilibrar e ele conseguir fazer todo esse movimento. Assim como quando se utilizava também as mesinhas com esse apoio do lápis, a mesma coisa. Então, tinha alguém para dar um apoio, suporte, mas o médium fazia, de alguma forma, todo esse movimento. Sim, né? Mas antes essa dúvida dele é muito, muito legal, porque as pessoas realmente, como, claro, não viveram lá aquela época, ou se viveram, não se recordam, né? Não sabem como é que se dava. E as mesas, elas levitavam, não tinha nenhum médium segurando a mesa e levantando com as mãos, né? O que era aquilo? Eram médiums que doavam ectoplasma, e esse ectoplasma fazia com que as mesas se levantassem, né? É um fenômeno de efeito físico que nós vamos falar nas próximas semanas. Tá? Em relação à mesa girante, né? Isso, mas também com os objetos. Os objetos, eles também, claro que tinha todo o apoio ali de um grupo, né, de pessoas que doavam ectoplasma, mesmo sem saberem que doavam ectoplasma, eles doavam, né, porque o ectoplasma existe independente da pessoa saber que existe ou não, né, independente da doutrina, religião que siga, existe, é uma coisa inerente a todos os seres humanos, e doavam, e essas mesinhas, essas cestas, esses objetos todos se movimentavam, né, e escreviam ali, com um lápis amarrado no objeto, aquela cesta se movimentava e escrevia, né. Claro, tinha o espírito ali fazendo, né, escrevendo a frase, e o ectoplasma ajudando a levitar aquele objeto, porque o espírito não conseguia sozinho, né, ele precisa do ectoplasma. E um ponto importante também, Karen, que existe também a descrição de outros fenômenos de escrita, né? Então, muitas vezes eles colocavam uma folha em branco em determinada gaveta e, de repente, quando eles iam buscar esse papel, já estava ali escrito. Então, existia também a possibilidade, né, dessa escrita num determinado papel, sem a necessidade de ter um médium, ou seja, o próprio espírito, através do ectoplasma, como a Karen trouxe, conseguia transportar essa tinta, né, para fazer determinada escrita, determinada fala. Então, a gente percebe muito essas descrições, principalmente na Revista Espírita, né? Então, na Revista Espírita de 1858, fala muito a respeito destes fenômenos e dos fenômenos também de psicografia, né? E aí, um ponto interessante também, Karen, é que, com o passar do tempo, a própria espiritualidade percebeu que a utilização da cesta, da prancheta, dessas outras ferramentas que eram utilizadas, de alguma forma começou a virar chacota, né? Então, e as pessoas começaram a interpretar como o médium cesta, o médium mesa, e ficou uma coisa estranha. E a própria espiritualidade foi conduzindo, né,
através da escrita, né, através dessas comunicações, para que se parasse de utilizar esse tipo de recurso, né, e fosse diretamente ali para a escrita, para a psicografia direta, sem necessidade desses instrumentos, né. Com certeza, a gente já vê, né, ao longo da história da humanidade, não somente da descoberta da vinda da doutrina espírita, a crítica sempre existe, mas normalmente os críticos, como diz, e Kardec coloca muito bem no livro dos médiuns, é simplesmente ignorância, né, falta de conhecimento, falta de estudo. Então, com certeza, quem tem a consciência tranquila que está fazendo o certo, está indo atrás, né, no caso, naquela época, estavam tentando descobrir como é que funcionavam, como se davam esses fenômenos, né, com certeza eles estavam no caminho certo, né. Exato. E aí, eu queria comentar também que a psicografia, ela é um tipo de fenômeno mediúnico que ele é o mais suscetível e mais fácil de se desenvolver, né? E, além disso, é um meio de comunicação mais simples que os espíritos possuem, por mais que a gente ache que não, muitas pessoas acreditam que não, mas tá? E é mais cômodo e mais completo, né? O fato da mensagem ser escrita também permite que a gente faça um estudo mais cuidadoso, né? Analise o conteúdo transmitido, o estilo, as ideias contidas, né, nesse texto, nessa mensagem que foi passada pelos espíritos através do médium. Então, existe alguns casos até que a gente pode identificar o autor pela letra e pela assinatura, né? Já foi possível, né, ao longo da história da psicografia, que a gente já pudesse fazer isso. E por conta da importância dessas mensagens escritas, né, o Allan Kardec afirma no livro dos médiuns que todos os esforços devem ser feitos no sentido assim, de desenvolver essa mediunidade. E eu vejo muito que nos centros espíritas hoje os dirigentes não fazem o uso desse desenvolvimento da psicografia. Normalmente é da psicofonia, né, do passe, né, ensinam como se dá o passe, a evangelização, a escola de médiuns, mas eu não vejo, pelo menos nos centros que eu já frequentei, que eu já trabalhei, eu nunca vi, assim, eles treinando, ajudando o médium a se desenvolver. Né? No centro que eu frequento, eu já vi uma pessoa sendo desenvolvida no meu grupo de estudo, né? Porque tinha isso muito natural, né? Então, quando a gente fazia ali a concentração, de alguma forma ele já começava a querer a mão, né, se movimentar e de alguma forma querer psicografar. Então, de alguma forma a gente teve que dar o pessoal, o grupo ali, né, entendeu que tinha essa necessidade de orientação, mas ele acabou sendo conduzido para um centro espírita que tem mais conhecimento, que já tinham outros médios de psicografia, então ele foi direcionado para um outro centro espírita, justamente, eu acho que por conta da falta de conhecimento, né, de dar essa orientação, de dar esses primeiros passos, de saber como conduzir, né, esse tipo de situação. Mas a gente vai falar bastante a respeito disso, né, Karen, como é que é. E aí eu gostaria até de aproveitar para pedir para quem está nos assistindo, né, comentar a respeito disso, se já passaram por esse tipo de situação, de estar iniciando, né, essa questão da psicografia, e como é que foi tudo isso, para que a gente possa também compartilhar, né? Exatamente. E aí eu trago aqui uma informação que é bem interessante para a gente iniciar, assim, essas particularidades da psicografia, que é que quando uma pessoa está escrevendo, a mente dela, consciente, busca as ideias no inconsciente, né, para ordenar o fluxo ali criativo, né, e claro, com a influência espiritual, o espírito acessa o inconsciente da pessoa. Então, isso é muito importante a gente fazer esse comentário, porque as pessoas acham que o médium, ele é somente o telefone, né, é só a ferramenta. Claro que ele é, mas os espíritos utilizam um arcabouço de informações que tem aqui, não somente no cérebro físico, mas no cérebro perispiritual, onde está armazenado todas as informações que a gente já estudou, que a gente já obteve de experiências, não só nessa encarnação, como em outras. Então, existem duas formas do espírito se manifestar através da psicografia.
né? E aí a gente vai trazer aqui, são os médiums mecânicos, né? Acho que a Monique já tem esse conhecimento, os médiums mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos, né? O que é isso? O que é isso? Esse médium mecânico, como assim, gente? Então, o médium mecânico, ele se caracteriza pelo fato de movimentar as mãos escrevendo sob a influência direta dos espíritos, sem interferência da vontade própria. Tá? Eles agem como máquinas a transmitir do invisível para o mundo material. Eles são raros hoje em dia, é muito difícil tu ver médiums mecânicos, tá? Ele não tem a menor consciência do que ele está escrevendo, tá? A inconsciência dele é absoluta. Né? Nesse caso, caracteriza o que chamamos de médiums passivos ou médiums mecânicos. Né? E essa faculdade, ela é tão valiosa que não se pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento. Né? E isso foi o Kardec que falou no livro dos médiuns, item 179, certo? Então, resumindo, assim, o que é um médium mecânico? A Karin vai passar uma mensagem de um espírito. Eu posso estar olhando televisão, eu não preciso me concentrar, porque o médium não vai usar a minha concentração, tá? Ele vai se apossar do meu braço e da minha mão, eu posso estar aqui comendo, vendo TV, e a outra mão está aqui, ó, escrevendo. Isso é ser um médium mecânico. O espírito só utiliza o membro, o braço e a mão. Né? Ele não utiliza o resto do corpo. Então, tu pode continuar a tua vida fazendo o que tu precisa e o espírito está ali utilizando o teu braço. Sim. Certo? E a gente vê, tem dois exemplos que eu trouxe de médiums mecânicos. Um é o Divaldo Franco, né? Acredito que todos já conheçam. Ele tem todo um preparo, né, Karen? Até você brincou aí do comendo e tá escrevendo, mas dificilmente isso acontece, né? Normalmente a pessoa se concentra, né? Se prepara. Ele mesmo tem todo um ritual, né? No momento que ele vai psicografar, ele se concentra, ele fica na meia luz, né? Ele normalmente prefere ficar numa sala sozinho, para que ele possa ter esse intercâmbio de uma forma mais tranquila, né? Para que não haja interferências, enfim. Exatamente. Mas aí que tá, eu trouxe exemplos de 2 médiums, olha só. O Divaldo, como tu falou, ele tem todo um ritual, né, de concentração, de organizar o ambiente, as energias do ambiente, se preparar emocionalmente. Para concentrar, né? Exatamente, como qualquer trabalho mediúnico, né? E inclusive tem um vídeo no YouTube, se vocês procurarem depois, que ele participou de um evento onde Leon Denis traz uma mensagem psicografada através do Divaldo Franco. O Divaldo Franco simplesmente psicografou em francês, e ele não fala francês, e ele psicografou de trás, espelhado. Então, assim, tu pegava a folha e tu não entendia nada. Agora, se tu virasse a folha de costas e colocasse contra a luz, tu conseguia ler. Então, olha só o nível de mediunidade da pessoa. Né? Claro, não se trata de Divaldo Franco, né? Então, uma pessoa que desde a infância desenvolveu e tratou de desenvolver a mediunidade, né? Então, e teve todo o aparato espiritual que a gente sabe que ele tem. E aproveitar até esse ponto que você trouxe de, nossa, ele desenvolveu isso desde a infância, né? E tem todo esse tempo de desenvolvimento. E aí, ao mesmo tempo, também o Chico, que também fazia psicografia, começou ali as suas primeiras frases em torno dos 17 anos, né, que foram os primeiros textos que ele começou a desenvolver, mas ele realmente começou um trabalho de livros, né, de escrita de livros, de realmente fazer esse trabalho de atendimento só 5 anos depois, então ele precisou de todo um preparo, né, ao longo desse período, para que ele pudesse, de alguma forma, exercer essa atividade já da psicografia de uma forma mais tranquila, com todo o conhecimento, enfim. Então, ele fez todo um preparo antes também, né? Exatamente. E aí, o outro exemplo que eu trago é do Robson Pinheiro, que, inclusive, há alguns anos atrás, ele teve um problema muito sério de saúde, que ele ficou 8 meses deitado de cama,
E a espiritualidade precisava trazer informações sobre determinado assunto através da psicografia. E ele estava com muita dor. Ele recém tinha feito uma cirurgia, ele estava com muita dor, ele não conseguia se mexer. E aí os médiuns aproveitaram esses dois momentos, né, que ele estava com dor e que precisavam utilizar ele para psicografar, desdobraram ele, tiraram o espírito, né, o perispírito do corpo, de forma que pudesse distrair a mente dele da dor física, né, porque daí desdobrado tu não sente tanto a dor física, e ficaram 8 horas ininterruptas utilizando o corpo dele para psicografar. E ele psicografou um livro inteiro durante 8 horas seguidas. Né? Então, aí tu vê todas as facetas da espiritualidade, né? E todas as possibilidades que existem através de um corpo físico, né? Porque somos um corpo físico, né? Então, e é essa ferramenta que os espíritos utilizam para se manifestar. Então, e o Divaldo mesmo fala que quando ele começa a psicografar um livro, normalmente ele fica até 12 horas psicografando, né? Então, assim, concentrado ali para poder finalizar essa psicografia. Exatamente. Mas são diferenças, né? As pessoas, às vezes... Eu já fui assim, a gente vê um exemplo e acha que é sempre daquele jeito. E como tu falou no início da nossa live, às vezes existe diferenças entre as mediunidades, né? Nós duas podemos ter uma mediunidade e ela se manifestar de formas diferentes, em momentos diferentes, né? Com sintomas diferentes. E aí, até aproveitando essa deixa, Karen, antes de você continuar, eu quero trazer uma pergunta aqui do Daniel que tem tudo a ver com isso, né? O Daniel está trazendo o seguinte: poderia haver a sincronia da mediunidade audiente, falante, vidente no mesmo médium? Pode ser distintas e específicas? Qual a maior incidência dessas 3 mediunidades? Vou falar um pouquinho, né, a respeito dessa questão de ter várias mediunidades. Sim, o médium pode ter várias mediunidades. Vou dar alguns exemplos quando a gente entrar aqui na psicofonia, até alguns exemplos práticos aqui da minha experiência. Podem ser distintas e específicas? Podem, né? Como a gente falou aqui, né? Podem ter várias possibilidades. E qual a maior incidência? A gente sabe que a psicografia, a psicofonia, principalmente a psicofonia, tem maior incidência. Então, atualmente, né, Karen, a gente até falou isso antes aqui de começar a live, mas a psicofonia hoje é a que é a mais disseminada, né? Então, tem pessoas que falam 80%, 70%. Eu não tenho um estudo aqui, né, que baseado em algum estudo real para poder dizer essa proporção, mas sim, a psicofonia hoje é a mais difundida, na sequência a psicografia, e aí as outras... não dá para a gente aqui estimar, porque são raros os casos, né? E até pelo livro dos médiuns, a gente falou aqui de audiente, falante, vidente, mas o próprio Kardec, ele lista uma série de outros tipos de mediunidade, tem de cura, né? Tem uma série de outros tipos de mediunidade. Nós traremos aqui. Exato, mas assim, tem uma infinidade, e tem umas muito peculiares que ele lista, né, no livro dos médiuns, mas ele nem se aprofunda, porque eram poucos casos de determinadas mediunidades. Então, a gente vai falar, lógico, aqui, né, Karen, das principais. Sim. Não todas, mas as principais, com certeza. É isso aí. E aí, depois, a gente vai enriquecer com outras respostas à pergunta do Daniel. É do Daniel, né? Isso, Daniel. Então, aí nós falamos dos médiuns mecânicos, né? Os mecânicos, vamos recordar, que tem a sua consciência normal e o espírito utiliza somente o braço e a mão, certo? Para psicografar. Nós temos os médiuns intuitivos, né? São os médiuns que recebem as mensagens dos espíritos desencarnados por meio da sintonia psíquica, direta entre a sua mente e a mente do espírito, certo? Eles precisam compreender o pensamento sugerido, assimilá-lo, para depois transmiti-lo revestido com as suas próprias ideias. São muito comuns, tá? No livro dos médiuns, no item 180, diz assim, ó: o papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como um intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento, portanto, não é dele,
nada mais faz do que passar através do seu cérebro. É exatamente esse papel do médium intuitivo. É o telefone, né, que só passa a informação, só transmite a informação. E aí acho muito importante trazer que para te ser médium intuitivo é de muita responsabilidade, porque médium mecânico, ele só empresta a mão, e o espírito escreve o que quiser, certo? O intuitivo, ele precisa interpretar, e aí entra também uma resposta para o Daniel, porque ele também é audiente. Às vezes ele pode estar escutando o espírito, e aí vai interpretar o que o espírito está falando e vai escrever. Né? E aí, e se o médium não tem conhecimento? Se o espírito que está falando é um espírito de um médico, né? E aí tu vê, por exemplo, o exemplo de Bezerra de Menezes, né, que fazia receitas, né, dos espíritos, digo, o Divaldo também, enfim, mas aí tu vê que em encarnações passadas eles também tiveram experiências na área da saúde, né? Então eles não eram simplesmente não tinham conhecimento sobre aquilo, tinha no arcabouço mental deles, né? Então, é preciso estudar muito para te poder compreender o que o espírito está falando, né? E às vezes tu não está escutando com o ouvido, mas tu escuta com a tua mente, né? E aí quando tu escuta com a tua mente, não necessariamente tu está escutando palavra por palavra o que o espírito está dizendo. Tu já está, a onda mental do espírito entra em ti aqui na tua mente e tu já interpreta. E aí tu pode interpretar equivocadamente por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de estudo, né? Por falta de vocabulário até. Até por isso, Karen, alguns médiums têm dificuldade de, muitas vezes, por essa interpretação ou por esses pensamentos, conseguir separar logo no início o que é o meu pensamento, o que é o pensamento do espírito, será que isso é meu, será que isso não é meu, que é mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas não falam, tem receio de falar isso quando estão começando um trabalho de psicografia, de psicofonia, mas isso é mais comum do que a gente espera, né? E aí, aproveitando que você falou do médium intuitivo, vou trazer aqui o comentário da Maria Eduarda, que foi muito pertinente, né? Ela trouxe aqui, eu já tive uma experiência semelhante, mas no lugar de escrever, eu desenhei. E o médium intuitivo tem isso também, né? Tem essa característica. Muitas vezes ele capta ali uma intuição, e aí, de alguma forma, ele desenha, ou ele... tem muitas pessoas que compõem músicas, né? Através dessa intuição, pintam, né? Então, tem muito... E aí tem todas as variedades, né? Tem todas as variedades, que é o desenho mediúnico, a pintura mediúnica, né? A música mediúnica. O que é isso, pessoal? Do mesmo jeito que tem um espírito que está querendo falar através de ti, podem ser os pintores. Para onde é que vocês acham que os pintores, os grandes pintores e outras pessoas que utilizam a arte para sobreviver e para viver, né? Ou como hobby, quando eles desencarnam, eles vão para onde? Eles continuam exercendo a mesma função se eles quiserem, né? Lá do outro lado, porque lá é a verdadeira vida, que é a cópia, né, de lá. Então lá tem escolas de artes, tem universidades de artes, tem exposições, né, e eles continuam atuando lá do outro lado. E aí eles trazem para nós aqui no plano físico, através dos médiums, né, as artes deles, porque através da arte, da cromoterapia, da arte-terapia, da musicoterapia, se cura também, né? Se cura dores da alma, né? Como os espíritos costumam falar. Então, as pessoas não só psicografam textos, letras, né? Elas podem sim fazer desenhos mediúnicos, pinturas mediúnicas e música mediúnica, que daí são artistas, são músicos que desencarnam, né? E lá do outro lado, eles encontram um médium que se propõe a ser um médium e fazer shows, como, por exemplo, o Irineu Gasparetto, que eu já tive a honra de presenciar por 3 vezes o show mediúnico dele, e é maravilhoso, e incrível, 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 e realmente passa uma energia sensacional. E aí, com certeza, a amiga que falou, eu não pesquei aqui, isso, com certeza, se ela continuar desenhando e continuar estudando e se desenvolvendo, ela pode aí ser um instrumento dos espíritos que vão desenhar através dela, né? E através dos desenhos curar.
E até antes de você falar dos semimecânicos, que é o próximo ponto que você vai explicar, existem alguns tipos de mediunidade raras que também estão associadas aqui à fala, né, à escrita. Por exemplo, polígrafos, que são pessoas que conseguem escrever com várias línguas, né, como você mesmo comentou aqui do Divaldo. Tem os médiuns analfabetos que, né, como independente da mediunidade, né, como encarnados, não sabem escrever, mas quando estão ali concentrados, conseguem psicografar. Então, tem algumas variações aqui mais raras, mas que existem, né, de médiums de psicografia. Então, é bem interessante a gente querer rotular e definir exatamente qual é a característica de cada médium, é muito difícil, por isso que Kardec deixa bem abrangente, né, quando ele fala no livro dos médiuns, que tem que vão surgir outras, né, também outras formas de mediunidade que a gente vai acabar descobrindo ao longo do tempo, né. Exatamente. E aí, como o Chico, né? Chico, uma pessoa super simples, pobre, humilde, e tinha tanto conhecimento sobre tantos assuntos, né? Na área da medicina, na área da política, na área da psicologia, em diversas e diversas áreas. Olha o tanto de livros e entrevistas que ele nos presenteou, né, com informações. Claro que não vinha somente dos espíritos as informações. Apesar da ignorância dessa vida, em função dele não ter cursado uma faculdade, não ter se especializado em nada, no sentido profissional, que eu digo, né, foi utilizado o arcabouço mental dele, onde em outras vidas ele foi grande estudioso de diversas áreas, né, então ele tinha todo esse conhecimento dentro dele, certo? Claro que na hora, conscientemente, ele não se recordava, mas como eu já trouxe aqui, Kardec nos explica que os espíritos acessam o inconsciente da pessoa, que é onde estão todas as informações que a gente nem tem noção, né, que existem, né, mas estão lá gravadinhas, né. Mas bora para o semimecânico, senão a gente não chega na psicofonia. Então, pessoal, nós passamos pelos mecânicos, pelos intuitivos, e agora são os semimecânicos, né. São aqueles médiuns que sentem a mão ser movimentada, mas ao mesmo tempo têm consciência do que eles escrevem. No primeiro caso, os mecânicos que a gente viu, o pensamento vem após a escrita, porque, como eu falei antes, pode estar comendo e o espírito está aqui usando o teu braço, né? Então tu não vê o que está sendo escrito. Tu vai ver depois que a psicografia ocorreu. Então o pensamento ele vem depois da escrita. No segundo caso, que são dos médiuns intuitivos, o pensamento vem antes da escrita, porque o médium escuta e interpreta para depois escrever, certo? No terceiro caso, que é dos semimecânicos, o pensamento vem junto com a escrita, né? Os médiuns semimecânicos, eles são mais numerosos, tá? E aí, eu trouxe um exemplo que eu achei, assim, ó, magnífico, tá? Que é de um amigo, Marcos Leão, que ele sempre fazia psicografias no centro espírita que ele trabalhava. Trazia mensagens, assim, eventualmente, né? Não era aquela pessoa que trazia mensagens o tempo inteiro, nem nada. Eventualmente, né, ele psicografava. E aí, um certo dia, o mentor dele falou, não, agora nós precisamos escrever um livro. E ele, o quê? Como assim? Um livro? Não, eu não sei escrever livro. Né? Apavorado. E aí, ele falou, não, eu vou te ajudar. Mas eu não tenho... E aí começou a tentar fugir, né? Mas eu não tenho tempo, eu não sei escrever. Que dia que tu faz o Evangelho no Lar? Ah, então nas quartas-feiras à noite. Então, nas quartas-feiras, durante o Evangelho no Lar, nós vamos fazer, né? Nós vamos psicografar o teu livro. Tá, né? Daí, na quarta-feira, ele se organizou para o Evangelho, né? Colocou lá a toalhinha branca na mesa, né? A aguinha fluidificada, colocou uma luz baixa, uma música clássica tocando no fundo, assim, bem baixinho, né? E o mentor dele tinha marcado com ele às 8 horas, que é o horário que ele ia fazer o Evangelho, né? E aí o mentor dele chegou e falou assim, mas o que está acontecendo aqui? E aí ele meio que se assustou e falou assim, ué, a gente não vai psicografar um livro durante o Evangelho no Lar? Então, eu deixei aqui tudo preparado, tudo que um espírito de luz precisa, né?
Como tudo humana, tudo né? ritual, né? Todo o ritual prontinho. E aí o mentor respondeu assim: Marcos, tira esse monte de papel de cima da mesa e pega o teu notebook, por favor. Olha aí. Assim, né? E aí responde até uma pergunta que acho que alguém perguntou aqui. Imaginem, gente, ele pegou assim e falou: tira esse monte de papel e caneta e lápis de cima da mesa e pega o teu notebook, por favor. E aí o Marcos foi lá, pegou o notebook, né? E quando voltou para a sala, ele perguntou para o mentor: tá, mas sabe usar o notebook? Sabe mexer no computador? E aí, olha só, o mentor pega e responde assim: pois então, eu vou fazer um grande esforço, porque o que você me apresenta como mais moderno em termos de tecnologia do teu plano terrestre, para mim é uma peça de museu. É como uma máquina de escrever seria para você, né? E aí ele ficou surpreso, porque ele não se deu conta, porque a gente está acostumado a ver e a ouvir, né, e presenciar os médiuns psicografando com lápis e papel, né? Mas lá no plano espiritual eles estão centenas de anos na nossa frente em termos de estudo, de avanços tecnológicos, né? E o que a gente acha que é tecnologia, que é um notebook, um computador, um tablet, para eles já é peça de museu, como se a gente estivesse datilografando na máquina de escrever. E a gente não vê muito isso, Karen, mas é mais comum do que se imagina. Existem muitos médios de psicografia escrevendo no notebook já, né? É que a gente não é tão divulgado, né? O quanto é divulgado alguns médiums que fazem esse trabalho através do papel, né? Com lápis e papel. Eu queria trazer aqui um comentário do Antônio, né? Que ele trouxe aqui, Karen, que em uma reunião mediúnica, na qual ele frequentava de psicografia, eu senti uma dor muito forte nas costas, fiquei em oração, e esse espírito se manifestou em uma médium de psicografia. E aí ele coloca assim, ela disse que tinha, olha aqui no complemento, ela disse que tinha levado um tiro nas costas. Então, muitas vezes é isso, a gente percebe, a gente sente, né, algumas dores, e depois esse espírito acaba se manifestando e trazendo um pouco uma explicação do porquê que você sentiu aquela dor, né? Mas é interessante também, porque existem 2 locais onde o espírito pode se conectar, e digamos que 80% das pessoas ocorre num local somente, que é o espírito, ele se conecta nas pessoas pelos chakras, tá, pessoal? E nós estudamos há 2 quartas-feiras atrás. Bom dar uma assistida nessa live dos chakras, que foi ótima também. Exatamente, mas até surgiu uma pergunta naquela live e que a gente não pôde responder, mas aproveito para responder agora. Perguntaram o que era o chakra humeral. E o chakra humeral, ele fica aqui nas costas. Se vocês pegarem a mão a mão direita de vocês e colocarem assim atrás do ombro, aqui, na pontinha onde fica o dedo de vocês, é o chakra humeral, tá? E nesse chakra, os espíritos se ligam para psicografar, e também os espíritos da Umbanda se ligam para poder se manifestar, tá? Então, os médiuns de psicografia, às vezes, não são todos, tá? Às vezes começam a sentir uma ardência, como se tivesse pegando fogo, como se estivesse formigando. Sabe quando tu fica com a perna muito tempo parada no mesmo lugar, assim, sem se mexer, com a perna dobrada, formigamento, né? Formigamento, e aí quando tu vai mexer, dá uns troços na perna, assim, um monte de formiguinha, tu sente aqui assim, nas costas. E isso é um sinal de que talvez o teu chakra esteja sendo desenvolvido pela espiritualidade, né? Esteja sendo aplicado passes ali, para que futuramente, ou daqui a um tempo, tu possa ser uma ferramenta de psicografia dos espíritos. Né? Então é importante comentar isso também. Beleza. Eu ia comentar, Karen, a gente falou aqui dos mecânicos, semimecânicos, mas até para a gente, não sei se tinha mais algum ponto para trazer, né? A respeito do tipo de mediunidade, mas finalizar a história do Marcos, que ele trouxe o notebook, né, pro mentor dele psicografar pelo notebook, e
E aí depois ele disse, né, ele estava ligando o notebook, aí ele pegou e falou pro mentor, olha, eu sei, para não passar tanta vergonha, né, ele disse, olha, eu sei mexer no computador, mas eu digito muito devagar, assim, é letra por letra, Catando assim, milho. Né, catando milho. E aí, olha só, o mentor disse assim, ó, isso não é problema, existe um setor no seu cérebro que eu vou acionar através do magnetismo e você vai digitar na velocidade adequada para a realização dessa tarefa. Olha que então, legal. A espiritualidade sabe o que faz. Por isso que Sim. É tão importante estudar. Porque se eles sabem, a gente também pode saber, né? Aquele próprio ritual da psicografia que ele fez, se ele já soubesse de antemão, né, que não precisaria lápis e caneta, poderia ser pelo computador, que não precisaria de música clássica, porque o mentor pediu para tirar música clássica, colocar uma música que ele gostasse, porque ele precisava se sentir bem naquele momento, né, e a música clássica estava tirando a paciência dele. Então, se ele já soubesse de tudo isso, poderia ter evitado todos esses transtornos que acabaram atrasando a psicografia, né? Então, como eu sempre falo, né, estuda, gente, estuda, porque daí a gente se torna uma ferramenta melhor para a espiritualidade. E tem um ponto, né, cada um vai trabalhar de uma forma, né, uns vão pegar o lápis e o papel, outros vão querer a música clássica, então acho que cada um vai se adaptar à forma que se sentir também mais confortável, né, tem muito disso, certeza. Não tem uma característica específica, né. Eu ia falar... Deixa eu mostrar um comentário aqui da nossa amiga espírita. Ela colocou assim, então pode colocar rock? Pode, porque a música não influencia na psicografia. Claro, como a Monique falou, depende do mentor e depende do médium, né? Se o médium se sente bem, se sente leve, se sente feliz com um pop rock, com um samba, com um forró, é isso que precisa, porque o médium ele precisa estar relaxado, ele precisa estar bem. De que adianta colocar uma música que o médium não vai estar aguentando mais ficar naquele ambiente, né? Sim. Então, sim, possível colocar outras músicas que não sejam aquelas músicas que a gente está acostumado em centro espírita, aquelas musiquinhas, né, que ficam na caixinha de som bem baixinho, assim. Eu vou trazer aqui, só aproveitar que você já trouxe o comentário da Flavinha, tem algumas pessoas comentando e pedindo, por favor, me ajude, leia o meu comentário. Então, Cis comentou aqui, acho que é interessante trazer, né? Minha mediunidade vem se aflorando pouco a pouco. Antes, apenas vi e senti as presenças. Recentemente, comecei a ouvir, mas não consigo entender o que é dito. E aí, eu ia até dizer para ficar tranquilo, né? Porque aos pouquinhos você vai começar a compreender. Muitas vezes a gente fica com essa dificuldade, fica ansioso, né? Querendo entender o que o espírito está tentando falar, mas aos poucos a gente vai começando a ter maior conexão, né? Muitas vezes com esse espírito que se aproxima. E o Jorge Miyashiro também, nessa mesma linha, trouxe aqui, ó, como proceder quando se tem um pressentimento com relação a alguém, um mau pressentimento. Falar, não falar, orar. Às vezes é difícil trabalhar nossa preocupação, ansiedade, angústia e falta de fé. E aí eu queria muito responder esse ponto dele, Karen, porque eu já passei por isso e eu passo por isso, de ter pressentimentos, eu tenho pressentimentos. E no começo, Jorge, eu tinha muita dificuldade de contar para as pessoas, porque as pessoas olhavam para minha cara do tipo, eu não acredito que você falou isso, que isso vai acontecer, imagina, né? Então as pessoas duvidam de você, acham que você tá sendo pessimista com as coisas que vão acontecer, e muitas vezes acontece, e aí fica todo mundo com aquela cara de surpresa. Tenho medo da Monique, eu ouvia isso, né? Tenho medo da Monique, porque a Monique fala as coisas e as coisas acontecem. Então, acho que a gente, com o tempo, vai tendo um jeitinho de falar, né, ou vai tentando, de alguma forma, evitar determinadas situações para que não gere essa angústia, essa ansiedade, né, e realmente, no início, é difícil conseguir explicar para as pessoas o porquê que vem aquele determinado pensamento na sua cabeça, um determinado pressentimento, e você não sabe explicar de onde veio, né, então, acho que é mais comum também ter esse tipo de coisa e não saber como lidar. Se quiser complementar, Karen, fica à vontade. Vou complementar com uma orientação que eu recebi recentemente, inclusive, porque eu sempre tive essa vontade de ajudar todo mundo, né? Sem medir esforços para ajudar as pessoas, independente se eram conhecidas ou não. E aí eu comecei a ficar aflita, porque eu queria conversar com as pessoas e ajudar elas, e elas não me davam ouvidos, né? Ou então desdenhavam do que eu falava. E aí isso começou a me afetar emocionalmente e começou a somatizar no meu corpo,
né? Isso nós já conversamos em lives anteriores. E aí a mentora da minha mãe pegou e falou assim para mim, olha, porque, para quem não sabe, a minha família toda é espírita, então, e todos nós somos médios, então nós temos essa comunicação muito tranquila com os nossos amigos espirituais. E ela falou assim para mim, Karim, se tu sente vontade de falar alguma coisa para alguém que tu acha que vai ajudar e essa pessoa der abertura, fala, mas esteja preparada para se ela aceitar ou não. Só que tu não é responsável por ninguém, cada um é responsável por si, né? Se na vida dessa pessoa existirem pessoas que vão fazer alertas, que maravilha para ela se ela der atenção. Se não der, é responsabilidade dela também. E não se preocupa, todo mundo tem essa hora. Deu. E quando é uma pessoa próxima é mais fácil, né, Karen? Agora, quando é uma pessoa que você não conhece e de repente vem essa intuição, muitas vezes só um gesto de, né, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, né? Às vezes a gente acaba não falando aquilo que vem na nossa cabeça, mas de alguma forma a gente tenta ali estar próximo, ficar à disposição, enfim, dá para tentar ajudar de alguma forma. E a Alice trouxe uma outra pergunta também, uma forte energia que senti junto ao cóccix pode ter sido, então, o chakra escolhido para contato, e por que ele? Não. O chakra que tem no cóccix é o chakra básico, é o chakra da energia sexual, que recebe energia telúrica que vem da Terra, tá? Se tu sentir uma energia muito forte, tira o sapato, coloca os pés na grama, e para botar essa energia para fora. Tá? Porque se tu sentiu energia muito forte no chakra básico, é porque tá com um acúmulo de energia, isso pode ser prejudicial para ti. Assiste de novo, porque eu acho que tu tava nessa live, Alice, que a gente conversou sobre os chakras, e a gente comenta sobre o chakra básico, e a gente dá algumas orientações com relação a ele, tá? Mas os chakras para comunicação, normalmente são coronário, frontal, laríngeo e o solar. E o humeral, que eu acabei de falar. Vamos passar para psicofonia? Porque... Vamos, tem mais perguntas aqui, mas acho que a gente podia deixar para o final. Eu tenho separando umas aqui e aí a gente comenta no final, pode ser? Pode. Porque senão a gente vai passar de novo. Já passamos, não vai ter jeito. Vamos para a psicofonia, a gente vai tirando as dúvidas ao longo, então. Eu ia comentar primeiro falando a respeito do que é psicofonia, né? Algumas pessoas falam de médiums falantes, né? Que diferente dos médiums audientes, que são aquelas pessoas que ouvem a voz dos espíritos e, de alguma forma, através dessa voz, se comunicam, os médiuns de psicofonia sentem, né, ou percebem os pensamentos, ou muitas vezes, né, como a gente falou aqui do perceber os pensamentos, que é a questão da intuição, mas também, ao mesmo tempo, tem o acionamento aqui das cordas vocais através dos espíritos, e aí eles passam essa mensagem, né, podendo ter também de várias variações. A gente, acho que nem precisaria entrar aqui no mérito do consciente, semiconscientes e inconscientes, então essa fala também pode ser consciente, a pessoa ter domínio do que ela está falando, semiconscientes quando ela tem, normalmente, a consciência do início, normalmente do fim, né, dessa comunicação, e inconscientes quando ela realmente não vai lembrar de nada. Então, quando ela terminou de se comunicar, através desse espírito, ela não lembra de nada. E aí, muitas vezes, né, tem pessoas que acreditam que a psicofonia também é uma mediunidade de incorporação, né, Karen? Que tem muitas pessoas falam, a psicofonia é a mediunidade de incorporação porque o espírito incorpora no corpo do médium. Então é importante a gente deixar bem claro que isso não ocorre, né? Existe uma aproximação desse espírito, e aí a gente vai falar um pouquinho de algumas variações também em relação à psicofonia, mas, de forma geral, é através dessa aproximação que o médium consegue atingir ali, né, ligar ali, através da comunicação do chakra coronário, ele atinge a glândula pineal, que tem ali um efeito sedativo, e a partir daí ele estimula a fala, que aí chega no chakra laríngeo, né, cara? Então, de alguma forma, ele consegue ativar esse chakra para passar essa comunicação. Exatamente. As pessoas normalmente confundem, né, médium de psicofonia com incorporação, e não é. Né? Não existe, pessoal, o espírito não entra dentro do médium, tá? Que para quem tá apavorado aí, que tá ouvindo coisa, não se apavore, certo? O espírito não entra dentro de ti, a não ser que seja uma possessão,
tá? Mas, e aí a gente vai falar sobre isso mais adiante também, certo? Mas não é o caso. O médium de psicofonia, ele é um intérprete, né? Ele precisa entender o pensamento do espírito que está falando e aí transmitir esse pensamento, né? Transmitir o que o espírito quer falar. Da mesma forma que ocorre com a psicografia, só que em vez de escrever, o médium vai falar. Né? E quando a educação mediúnica ela é deficiente, né, ou viciosa, esse intercâmbio ele acaba sendo dificultado. Né? Se a pessoa, como eu volto a falar, se a pessoa não tem conhecimento, se a pessoa não lê, se a pessoa não estuda, ela não consegue nem entender e nem falar o que o espírito está falando ali para ela. Né? E aí se torna deficiente, fala tudo errado, aí o dirigente vai interpretar errado e vai dar comandos errados para tratar aquele espírito, e aí fica uma bagunça geral a missão lá dentro do atendimento. Né? Para vocês verem a importância que é o estudo. Eu sempre vou bater nessa tecla em todas as lives. Sim, né? E aí até um ponto que eu queria compartilhar com essa questão da dificuldade, muitas vezes, do médium, e que isso também, de alguma forma, vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. As primeiras comunicações de psicofonia, gente, não é linda e maravilhosa, que sai aquela mensagem super fluida, né? Assim como da psicografia também, os primeiros são primeiros rabiscos, né? Acredito que tem pessoas aí que têm essa mediunidade que estamos assistindo, sabem, né? Que o primeiro impulso de escrever ou de sentir, né, o braço sendo movimentado, a primeira coisa que a gente faz são grandes rabiscos, e aí ao longo do tempo é que você vai pegando ali o jeito. A mesma coisa acontece com a psicofonia. A minha primeira comunicação através da psicofonia, eu travei, assim, eu entrei em choque, porque eu sabia que aquele pensamento que vinha, né, aquela comunicação não era minha, e eu travei, então eu parei no meio da frase, abri o olho, né, que eu estava ali concentrada com os olhos fechados no meu grupo de estudo, que a gente já estava ali começando os primeiros exercícios, então quando começou a primeira comunicação eu travei, né, e aí aos pouquinhos eu fui entendendo, fui me deixando conduzir, então é bacana a gente compartilhar isso, um pouco da nossa vivência, né, Karen, para justamente as pessoas terem essa noção, né, de como é que é, e cada um vai ter uma característica, um sintoma diferente, né, uns têm formigamento na mão, na psicografia, outras pessoas na psicofonia sentem formigamento no próprio corpo, né? Sentem dormência, né, no braço, eu mesma sinto tudo, né? Tem muita gente, inclusive, que é médium de psicografia e começa a sentir dor no braço e acha que está tendo infarto, né? Porque é um sintoma de infarto também. Né? Dor no coração, a gente sente, né? Muitas vezes algum espírito que está se aproximando, sofreu um infarto, né? E aí é legal também a gente trazer isso, que quando a gente faz um trabalho principalmente de psicofonia, porque auxilia muito espíritos, né, que não entenderam ali o momento do desencarne, a gente recebe ali no grupo mediúnico muitas pessoas que precisam de auxílio, de amparo, que estão em condições que são levadas pela espiritualidade para serem atendidos ali. A gente pega vários tipos de situações e a gente sente as dores muitas vezes, né? Eu, pelo menos, sinto as dores. Tem colegas que não, né? Que tem ali a faculdade de psicofonia e não sentem nada. Mas tem as pessoas que sentem. Então, ali, quando o Daniel perguntou, né, a respeito disso, cada um vai ter uma característica. Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente está passando ali a mensagem pela psicofonia, tem médiuns que têm, nesse momento da psicofonia, conseguem ver, tem evidência também. Né? Outros não, então cada um vai ter uma característica, né, Karen? Exatamente. A minha experiência com relação a isso foi bem maluca, assim, porque, como eu já comentei em outras lives, eu tenho alguns tipos de mediunidade desde a infância, né? Então eu já via desde pequena, via alguns espíritos, e aí depois começava a conversar com eles normalmente dentro de casa, né? E aí aquele famoso amigo imaginário, né? A gente também já comentou, e conversava com os espíritos dentro de casa, tranquilamente, como se fossem meus amigos, assim. E aí, claro, depois, né, que cresci, amadureci, fui para o Centro Espírita trabalhar, e aí fiquei 10 anos trabalhando com desobsessão, né? E foi onde eu aprendi demais ali, porque há 10 anos trabalhando com desobsessão 2 vezes por semana, era punk, assim, muito Intenso. punk. Tu tinha espíritos desde sofredores, né, espíritos ali que estão sofrendo, estão doentes, estão precisando de luz, de auxílio, de cuidado,
estão com fome, estão com sede, né? Estão com dor no coração por ter perdido alguém ou por ter desencarnado achando que era muito cedo. Enfim, e até espíritos brabos, enraivecidos, né? Enfim. Então, no caso, eu vejo eles, e aí o que acontece? Os mentores, como tu já comentou antes, né? Os mentores, eles se conectam à glândula pineal da gente através do chakra coronário. Nós já comentamos que o chakra coronário está ligado à glândula pineal no meio do cérebro, embaixo do cérebro, né? E a glândula pineal comanda o córtex frontal aqui, que é onde se dá a nossa fala, a nossa linguagem. Tanto que quando as pessoas sofrem um acidente aqui na frente, às vezes elas perdem a fala, né? E aí, estimulando a glândula pineal, solta um hormônio chamado melanina, certo? Que ela dá o efeito sedativo, que é normalmente essa glândula solta esse hormônio na hora que a gente vai dormir, por isso que a gente tem sono, né? Sim. Então, solta esse hormônio, a gente fica meio sedado, meio com sono, assim, meio sonolento, e aí o espírito se liga, né, ao nosso chakra laríngeo, que é o chakra da fala, e aí se comunica. O que acontece quando a gente sente os espíritos? É porque ele se conecta aqui, mas como nós já falamos anteriormente, o chakra solar é um radar, e os espíritos também se ligam no chakra solar nosso, que fica uns 2 ou 3 dedos acima do nosso umbigo. Então, a gente acaba sentindo o que o espírito está sentindo. Então, se o espírito está com dor no braço, a gente vai sentir dor no braço. Se o espírito está com enjoo, a gente vai sentir enjoo. Eu já quase cheguei a vomitar dentro de uma cabine de atendimento. Né? Queimação, se for um espírito que morreu queimado. Então, tem alguns sintomas. Eu literalmente, são dois espíritos que eu já dei passagem que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi um abortado, por isso que eu defendo tanto o direito à vida. Eu senti a dor existencial de um espírito abortado, com as pernas todas picotadas, tá? E um espírito que morreu, desencarnou no fogo, né? Então, o meu corpo ardia, eu sentia vontade de urrar de tanta dor que eu sentia. Que era dor. E aí, nesses momentos, né, Karen, que a gente valoriza tanto também a nossa vida, e aí eu acho que acho que o trabalho fundamental, principalmente quando a gente trabalha com essa questão da mediunidade, a gente sente tudo isso, é que a gente se sensibiliza, a gente se põe no lugar do outro, né, e a gente, de alguma forma, vai se desenvolvendo também. Então, eu acho que é o principal ponto. Acho que mais do que o auxílio, né, de estar auxiliando ali um espírito que muitas vezes precisa se comunicar, mas principalmente o quanto a gente aprende, né, com toda essa vivência. Não, com certeza a gente acaba ajudando, com certeza, mas o maior ensinamento, a maior pessoa que a gente está ajudando somos nós mesmos, porque a quantidade de coisa que a gente aprende, não só da parte científica, da parte mediúnica ali, de como se dão as comunicações, as coisas, mas os ensinamentos de vida existenciais, né, da gente ver um espírito que passou a vida inteira dentro do materialismo, né, dando valor para coisas que não tinham valor, e depois, quando ele desencarna, ele descobre o tanto de tempo que ele perdeu e que ele vai demorar um tempão para reencarnar de novo, porque tem mais gente na frente dele para reencarnar, né? E é um momento maravilhoso esse que a gente passa hoje para reencarnar, para estar vivo aqui, encarnado, né? Então, com certeza o aprendizado é gigantesco quando a gente consegue atuar, né, ser médiums dos espíritos. E eu ia comentar também a respeito dessa questão, muitas vezes, da dor, porque as pessoas podem ficar com receio, né? Falar, nossa, mas então sente tudo isso, né? Tem pessoas que sentem. Ser médium. Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não sentem. E depois que a gente terminou ali o trabalho de concentração, né? Que a gente finalizou, direcionou o espírito, enfim, isso sai como se fosse uma luva, né, Karen? Lógico, no início a gente se acostuma a esse exercício, ao horário, né? Até essa disciplina. Mas terminou ali o trabalho, você tem que sair dali bem, né? A gente tem que sair dali, se desvincular daquele ponto, não ficar falando a respeito disso, né? Porque se a gente fica falando, a gente fica sentindo, né? Muitas pessoas que têm mediunidade, sensibilidade também, só de pensar nas situações começam a sentir, então a gente tem que, de alguma forma, se desligar. Terminou ali o trabalho, se desliga, vai para casa, vamos falar de outras coisas, não fique comentando a respeito disso. Então é muito bacana quando a gente tem um preparo, tem um estudo, quando a gente se prepara para isso, né? Exatamente.
E eu acho interessante comentar, trazer uma experiência que foi no início, quando eu comecei a dar, a gente fala, né, dar passagem, né, porque tá dando passagem para o Espírito falar através de ti, por isso que a gente fala dar passagem, né, porque como eu falei antes, eu conversava com os espíritos dentro de casa, para mim era muito comum, mas era uma troca só minha com eles, eu não falava isso na frente das pessoas, não era exposto para os outros, então eu tinha muita vergonha. E quando eu comecei a trabalhar no centro espírita, eu sentia os espíritos, eu ouvia eles falando, eu via eles ali do meu lado, e eu não falava, eu ficava muda. E aí eu ouvia ele falando assim, porque eu perdi a minha esposa, porque não sei o que, ele contava toda a história. E aí eu falava assim mentalmente, vai ali naquele médium, que era o outro colega que estava na ali, ó, ele vai deixar tu falar através dele. Eu falava mentalmente. Daqui a pouco, quando o consulente saía da cabine de atendimento, que daí o dirigente permitia que o médium desse passagem para o espírito, aí o médium começava a falar exatamente o que o espírito estava falando ali do meu lado. Então, tu vai conhecendo a tua mediunidade e vai vendo que realmente aquilo que tu está escutando não é invenção da tua cabeça. Porque em nenhum momento durante os trabalhos tu falou para outro médium que estava ali, para o teu colega, o que tu estava ouvindo. Né? Mas Sim. Ele começou a descrever e falar exatamente o que o Espírito estava falando para ti. Então, é muito importante ter essa prática. Claro que hoje, em função da pandemia, os centros estarem fechados, enfim, é mais complicado, né? Mas depois que voltar, tudo ao normal, graças, tomara Deus que volte rapidinho, se permitam essa experiência, porque seu aprendizado é gigantesco. Sim, eu ia trazer, Karen, se me permitir, os comentários que o pessoal está trazendo, que eu acho que é legal para a gente compartilhar um pouco do que todo mundo sente, né? Mitch está trazendo aqui, beijo, Mitch. Obrigada por estar aqui com a gente. Ela colocou aqui, eu falava, quando se concretizava, as pessoas ficavam com medo de mim. Eu falava para tentar protegê-las, a respeito da questão do pressentimento, quando as pessoas pressentem, né? E o Ricardo trouxe também aqui, quando você vê o futuro através dos sonhos, o que fazer, né? Ele colocou aqui depois que era sonhos que ele estava falando. É muito, muito parecido com o que a gente comentou aqui a respeito do pressentimento, né, Ricardo? Depende muito do que você sonhou, acho que depende muito da pessoa que está envolvida nesse sonho, né? Muitas vezes o sonho de pressentimento do futuro pode ser uma coisa boa, né? Por exemplo, quando vai nascer uma criança, quantas pessoas muitas vezes em sonho já pressente, né? Que vai nascer uma criança dentro da família e de repente alguém está grávida, né? Até o sexo eles conseguem descobrir, né? Exatamente, é tão bacana quando isso acontece. Aconteceu isso aqui na minha casa, né? Minha mãe sonhou com a vinda da minha sobrinha, viu uma menina chegando, então foi muito bacana. E aí isso ela compartilhou, porque são acontecimentos felizes. Mas quando a gente tem algum pressentimento que realmente envolve alguém, que você tem esse receio de que aconteça algo, né? É difícil também a gente sair contando, porque tem coisas que é mais para nos preparar desse acontecimento do que eventualmente conseguir evitar o evento, né? Exatamente, eu também eu pressentia, eu sonhei com o nascimento da minha filhada. Em dezembro, eu sonhei que a esposa do meu primo estava grávida, e de uma menina, e ele, não, mas tá tudo certo, a gente está se cuidando e tal. Em janeiro, pimba. Descobriu que estava grávida. Né? E aí depois, uns meses depois, descobriu que era uma menina. Daí depois eu fui convidada a ser madrinha. Então, e também já aconteceu de eu prever um acidente de carro, e aí 15 minutos depois, cerca de 10 quilômetros na estrada, o carro da frente para bruscamente e a gente bate na traseira do carro da cara, frente. E se eu for contar todos os eventos de pressentimento que eu já tive... Então, em relação à pergunta do colega, do amigo, Sim. Na maioria das vezes pode ser preocupação nossa, né? A gente ama muito a pessoa, ou tem uma consideração muito grande com aquela pessoa, um carinho muito grande. Pode ser somente uma preocupação, coisa mesmo do nosso inconsciente. Agora, se é realmente um pressentimento, assim, realmente tu pode ter dado um pulo no futuro e voltado, que isso Kardec fala no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, se não me falha a memória, né? Que isso acontece em coisas de lapsos de segundo, né? Tu vai e volta. Mas eu, particularmente, depois de trabalhar tanto tempo, assim, eu não vejo utilidade em saber do passado ou do futuro. A gente tem que viver o hoje, né? Porque a gente vivendo hoje, plantando hoje, a gente vai colher, a gente sabe que vai colher amanhã, né?
Exatamente. E aí, Cis Cabral colocou aqui também, a questão de sentir arrepios, formigamentos, quentes ou frios, está relacionada a presenças espirituais? Isso me acontece sempre que eu fico sabendo sobre alguém que desencarnou. Então, pode ser, né? Aí, Cis, também vamos falar de forma mais abrangente. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, pode ser que sim, você está sentindo a presença, e pode ser que não, pode ser que seja realmente que você ficou impressionado. Acho que é legal a gente falar a respeito disso, né, Karen, porque também pode ser só fiquei impressionado e não tem vínculo, né? O Antônio também está trazendo aqui para a gente que no livro Missionários da Luz narra o dia do trabalho mediúnico no capítulo 16, estudamos hoje. E aí eu vou aproveitar essa deixa do Antônio para falar realmente a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que traz aqui 2 exemplos de casos de psicofonia, um da Celina e o outro era da Celina, deixa eu só confirmar o nome da outra personagem. Não vou lembrar o nome, acho que achei que tinha anotado aqui, não anotei. Mas tem o caso de 2 personagens que são 2 médiums, né, nesse livro, no Missionários da Luz, e aí eles falam o seguinte, que existe aquela médium que, de alguma forma, ela simplesmente recebe aquele espírito que se aproxima e passa a mensagem, como a gente falou aqui, dessa aproximação, e tem médiums que, de alguma forma, mesmo pela psicofonia, conseguem, de alguma forma, se afastar, assim, nem que seja alguns centímetros, e foi o caso aqui da Celina, que ela se afasta alguns centímetros para que fique melhor essa comunicação do espírito. Então, isso é possível sim. Então, por isso que muitas vezes as pessoas confundem aquela questão da incorporação, né? De, o espírito incorpora. Não, muitas vezes o espírito se afasta um pouco para que ele tenha uma maior fluidez aqui nessa fala, nessa comunicação, mas o espírito está ali, ele está vinculado ali ao cordão fluídico, né? Então, não tem como ele simplesmente deixar o corpo e deixar que um outro espírito venha aqui conduzir, né, todo o corpo desse médium, né? Exatamente. E eu acho, eu gosto de comentar também que a psicofonia, ela se dá também no plano astral entre os espíritos, né? Porque, assim, nós estamos na 3ª dimensão, né? E aí, quando a gente desencarna, nós perdemos o corpo físico e vamos para o plano astral, o plano espiritual, com o nosso perispírito e todos os outros corpos que nós temos, nós já comentamos aqui. Lá no plano astral, às vezes é necessário, às vezes até para fazer algum resgate no umbral, que um espírito parente daquela pessoa que está ali para ser resgatada, que esteja em outra dimensão mais evoluída, que não está mais em perispírito, ou seja, ela já perdeu o perispírito, porque já evoluiu, está somente em corpo mental, é somente luz, né? Aí um espírito se desdobra, né? O perispírito da pessoa lá no plano astral se desdobra, e então fica o perispírito aqui e o corpo mental aqui, né? E aí aquele parente que veio lá de um plano superior se conecta no perispírito e aí se manifesta no plano astral. Sim. Né? Então existe também essa psicofonia entre perispírito e corpo mental no plano astral, então não é só aqui no plano físico, é importante comentar, né? E acho também, só para a gente finalizar, dar uma retocadinha assim nos 3 tipos de psicofonia. Deixa eu só antes fazer um comentário, antes de você falar dos 3 tipos. O pessoal está perguntando muito a respeito de sonhos, e eu já vou dar logo um spoiler. Karen, posso? Pode. Falaremos sobre sonhos, meus queridos. Então, vamos segurar essas perguntas. Eu vou anotar aqui. Eu já vi algumas perguntas. O Antônio falou aqui a respeito de sonhos. Quem mais perguntou de sonhos aqui também? Deixa eu ver. Ricardo falou de sonhos. Tem muita gente perguntando. A Ana Maria também perguntou a respeito de sonhos. Gente, nós vamos falar de sonhos. Então, eu vou segurar essas perguntas de vocês para a nossa próxima live de sonhos. Então, conto com vocês aí também, tá bom? Aqui, ó, eu vou colocar 2 comentários aqui que eu adorei. É Mitico? É Mitico? Isso, desculpa se eu não pronunciei correto. Gente, essa expressão, sabe de nada, inocente, é tão maravilhosa, sabe? Porque se tu estuda, tu sabe.
né? E se tu sabe, tu exerce um trabalho melhor. Agora, se tu não sabe, querido, é melhor, assim, ó, ficar na tua, né? Porque realmente o nosso corpo físico, os nossos corpos espirituais, né? O plano astral, a questão espiritual, ela é tão abrangente, tem tanta coisa para a gente estudar ainda, tem tanta coisa que existe e que a gente não tem nem como, os espíritos não tem nem como trazer para nós essa informação, porque não existe palavras para explicar o que existe. Só para vocês terem noção. Então, por isso que é importante a gente estudar. Até a Joana de Ângeles, uma vez, ela fez um comentário que era o seguinte, para quem não sabe, a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Franco, tá? Teve uma pessoa um dia que reclamou que os livros do Divaldo eram muito difíceis de entender, né? Eram comparados eram piores até que a doutrina, que a codificação do Kardec, para vocês terem uma noção. E aí, o que a Joana de Ângeles falou? São vocês encarnados que têm que evoluir. Então, nós precisamos fazer livros que vocês saiam da zona de conforto de vocês e estudem para conseguir compreender o que a gente fala, do que a gente ter que falar com termos mais fáceis para manter vocês na zona de conforto. Então, sim, nós precisamos estudar, 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 estudar sem parar, sempre, porque o tempo inteiro a espiritualidade está nos atualizando com informações novas, né? E um ponto importante também, Karen, a respeito dessa questão, a faculdade da psicofonia, ela, em alguns autores, né, tanto Emmanuel quanto Leon Denis, também como Martins Peralva, todos eles falam que foi desenvolvida, foi dada a oportunidade para que a gente tivesse esse tipo de mediunidade, justamente porque se tivéssemos que atender todas essas pessoas que precisam, todos esses espíritos muitas vezes necessitados, os espíritos superiores teriam que descer, né, a sua vibração para poder chegar ali e conversar com essas pessoas e orientar esses espíritos que muitas vezes estão em condições, em regiões, né, trevosas. Então, olha que oportunidade que nós estamos tendo. Então, é importante a gente, de alguma forma, se preparar para isso, né? E principalmente, eu vi esses dias também na internet um vídeo falando a respeito de psicografia, uma pessoa induzindo as pessoas a tentar aprender a psicografia em casa. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que a gente quer sim se desenvolver, a gente quer pesquisar, a gente quer procurar, quer, né, se instruir, cuidado com as coisas que a gente também busca na internet, porque muitas vezes numa dessas a gente está desenvolvendo a psicografia em casa, sem uma orientação, sem um conhecimento, sem uma base doutrinária, né, que o Allan Kardec é maravilhoso nessas orientações, ou sem ir num centro espírita para ter essas orientações mínimas, e a gente vai atrair muitas vezes espíritos zombeteiros, né, espíritos que estão ali simplesmente para tirar um sarro, né, e aí tem que ter muito cuidado com isso. Um momento que é possível, com mais tranquilidade, ainda mais nesse momento de pandemia, de tentar desenvolver esse tipo de mediunidade, ou qualquer uma das mediunidades, se for possível, e se tiver mais pessoas contigo, como, por exemplo, pessoas da família ou amigos que frequentam a tua casa, é no momento do evangelho no lar, né? Porque Jesus falou, onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então, se você se reúne no Evangelho no Lar para fazer um estudo, né, para levar luz para as pessoas, porque durante o Evangelho no Lar, a espiritualidade às vezes leva os irmãos ali para escutar o estudo que os encarnados estão fazendo, porque ele precisa escutar aqueles entendimentos, aqueles conhecimentos, para que ele consiga, né, seguir a vida dele no plano astral. Né? Então, nesses momentos, se tiver familiares que já tenham experiência e conhecimento que possam te orientar ali, te guiar, aí tudo bem, mas sozinho realmente é muito complicado, é muito difícil, né? E perigoso. Bora falar aí do inconsciente e consciente? Vamos. Só para a gente não deixar passar, né? Porque é bem importante comentar sobre essas nuances, essas diferenças da psicofonia. Nós temos a psicofonia deixa eu ver aqui, consciente, tá? Que é a primeira. Como já diz, né? É mais comum entre os médicos psicofônicos. Nela há uma exteriorização do perispírito do médium de apenas alguns centímetros, ou seja, ele se desloca do corpo bem pouquinho, coisa assim de 5 centímetros só, né? E o espírito, para se comunicar, ele se aproxima do médium, mas sem manter contato perispiritual, tá?
e transmite por telepatia as ideias que deseja enunciar, né? É a mediunidade dos pregadores, né, que manifestam várias inspirações, por exemplo. Tá? O espírito, ele emite o pensamento e influi sobre o aparelho fonador do médium, né, que é aqui o chakra laríngeo, né, e aí o médium fala. Ele está escutando o que o médium está falando, o que o espírito está falando, certo? Eu estou aqui concentrada e eu escuto através da mediunidade audiente ou através da telepatia o que o espírito está querendo falar. Né? E aí ele se comunica, se eu permito, porque o médium, ele é dono do seu corpo e ele não existe nenhum espírito que possa se comunicar através de ti se tu não deixar, tá? Então, se tu permite, aí a espiritualidade te ajuda a conectar no chakra laríngeo para que exista a comunicação. E aí que existe toda aquela preocupação do animismo, né? Será que é meu? Será que não é? Será que eu tô viajando na maionese aqui? E aí, qual é a dica que eu, Karim, dou, porque eu passei por isso, que é o quê? Se tu passa um dia super tranquilo, né? Trabalhou, se alimentou, conviveu com teus familiares, com os teus amigos, e daqui a pouco te vem uma ideia suicida, não é teu, né? Não é teu. Porque tu não é assim, não faz parte da tua vida pensar, ter esses tipos de pensamento, né? Esses tipos de ideia. Então, fala, né? Se não é teu, fala, tá? Depois nós temos a mediunidade semiconsciente, né? Que é mais ou menos. É um fenômeno comum aí em cerca de 30% dos médiums. E na psicofonia semiconsciente existe uma maior exteriorização do perispírito, né? Ou seja, na mediunidade consciente, o perispírito do médium se desloca, tipo, 5 centímetros do corpo. E da mediunidade semiconsciente, ele se desloca um pouquinho mais, né? É como se a pessoa ficasse um pouco mais concentrada, tá? Quanto mais longe do corpo, mais mediunizado tu fica, mais concentrado tu fica. É a mesma coisa quando a gente vai desdobrar, e nós vamos falar sobre isso, né? Quanto mais perto do corpo teu espírito tá, mais tu fica ali sem conseguir dormir, né? Vai e volta no sono. Mesma coisa na mediunidade. Quanto mais o perispírito se afasta do corpo, mais concentrado tu fica, certo? E aí, o espírito tem maior atuação no chakra laríngeo, né? E ele consegue falar um pouco mais, tá? Ou seja, apenas as frases são do médium, mas o estilo e as ideias são dos espíritos, tá? Enquanto a mensagem é recebida, o médium sabe o que fala, sente o padrão vibratório do espírito e a intenção do espírito, certo? Podendo até controlar e intervir se necessário. Então, na mediunidade consciente e semiconsciente, se o médium quiser se desconectar do espírito, ele se desconecta, certo? Eu não quero mais dar passagem para esse espírito. Sei lá, pensa na morte da bezerra, pensa na vizinha com as galinhas dela, pensa no trabalho amanhã, pensa em qualquer coisa, mas te desconecta daquele pensamento do espírito e tu consegue te desconectar. É só querer, porque a mente manda no corpo, certo? Claro. E aí, Karen, eu queria trazer pode ajudar. Queria trazer um comentário aqui do Ricardo, que ele está falando exatamente o seguinte: eu não sei bem explicar, mas é uma dúvida que eu expus na quarta-feira passada. Em algumas reuniões, ou até mesmo em casa, eu ouço mentalmente. E o problema é justamente o que a Karen acabou de falar. E é exatamente isso, né, Karen, que o Ricardo está falando. A gente ouve mentalmente, nada mais é do que essa transmissão de pensamento, essa intuição que a gente recebe, né? E aí, muitas vezes, no início, a gente não consegue realmente distinguir o que é o meu pensamento e o que é o pensamento desses espíritos que se aproximam, né? Eu posso falar por mim, certo? Que é a experiência que eu tenho, como eu falei, eu tenho desde criança. Eu converso com os espíritos normalmente, independente de quem eles são, mas eu sempre que eu percebo que tem alguém ali junto comigo, eu sempre evoco os meus mentores, né? Eu nunca fico sozinha. Mesmo que eu esteja conversando, eu não converso sozinha, né? Então, se eu sinto, ou eu vejo, ou eu ouço alguma coisa, se
a dúvida é a seguinte, se tu duvida, se tu tá duvidando se é teu ou não, não é teu. Né? Porque se fosse teu, tu não duvidaria. Porque a gente sabe quem a gente é. Né? A gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. Então, se tu tá duvidando, te concentra, faz uma oração, abre o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre aleatoriamente, lê um trechinho, chama teu mentor, pede, por favor, encaminha esse espírito que está aqui, né, com toda a compaixão, com todo o amor do mundo, eu não sei quem é, mas ajuda ele, né, e ponto. E toca a tua vida, e não fica mais preocupado com isso. Um ponto importante, Karen, você está falando aqui, se você tem dúvida, é certeza que não é seu, e ao mesmo tempo também, no início, muitas vezes a gente tem certeza que o pensamento é nosso, e muitas vezes não é. Né? Então, por exemplo, nos casos que eu estava ali, eu tinha o dia certo para eu ir para o trabalho, né, para, de alguma forma, ir me preparando ali para sair de casa, para ir para o grupo mediúnico, né, para a gente fazer esse trabalho de psicofonia. E muitas vezes, algumas horas antes ou minutos antes, o espírito já vai se aproximando de você, porque ele já sabe, né, que tem aquele horário, né, já vai se sintonizando muitas vezes com o médium. E no começo eu não conseguia entender, muitas vezes eu tinha reações que não são reações minhas habituais, achava que era meu, né, achava que aquela reação era minha, e aí quando eu chegava no grupo, que aquele espírito se comunicava, falava, safadinho, então foi você realmente que estava ali se aproximando e me trazendo aqueles pensamentos, aquela forma de reagir, e no começo a gente não consegue separar, né? E aí quando você vai tendo essa vivência, essa experiência, é que você começa realmente a perceber. Então, eu achei super pertinente isso que o Ricardo trouxe, e aí quando você realmente começa a ter essa diferenciação, será que esse pensamento é meu, ou será que esse pensamento não é meu? É porque você já conseguiu, de alguma forma, ter esse discernimento, né, de meu pensamento, não. Exatamente, é porque a gente já colocou um gatilho na nossa mente, né, que é o quê? Peraí, só um pouquinho. Que estranho esse pensamento, que estranho esse sentimento, que estranho essa dor, né? Será que é meu? Porque tu já sabe que... Porque normalmente eu gosto de trazer essa informação. Nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. 8 bilhões. No plano espiritual, nós temos a informação através de vários médiuns, vários espíritos, de tudo que é canto do planeta aí, nos falando que... existe pelo menos 30 bilhões de espíritos no plano astral. Ou seja, a cada metro quadrado tem pelo menos um espírito contigo. Claro, não vamos levar ao pé da letra, né? Mas sim, existe a possibilidade o tempo inteiro de tu estar acompanhado. Tanto que Kardec fala, quer dizer, Kardec não, o Espírito Verdade fala, né? Que a maior parte do tempo são os espíritos que nos dirigem. Então, sim, existe a possibilidade o tempo inteiro ter alguém, por isso que a gente tem que orar e vigiar. Porque a gente precisa se ligar nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Nós vamos fazer uma live mais para frente sobre obsessão, certo? A gente vai aprofundar esse assunto, os tipos de obsessão. E a gente vai trazer várias informações sobre esse tema. Então fiquem ligadinhos aí em todas as quartas-feiras, que as nossas lives vão ser muito bacanas. E aí, até aproveitando, Karen, o pessoal está perguntando aqui, vai ter mediunidade 3? Vai ter mediunidade 3, vai ter mediunidade 4. E talvez a gente vai ter, e a gente vai ter aí umas agendas que nós deixamos reservadas justamente para trazer alguns assuntos que a gente percebe que vocês vão ter vontade aqui de falar mais, né? Porque teve alguns tipos de mediunidade que trouxeram aqui, Karen, talvez não estivesse mapeado aqui, mas que a gente já percebeu que talvez faça sentido trazer. Por exemplo, a Raíssa falando a respeito de mediunidade olfativa, né, quando a gente sente o cheiro, quando a gente sente através desse cheiro a presença de alguém em casa, então a gente pode falar a respeito disso também. Então, até para deixar todo mundo um pouco a par aqui das próximas lives e todo mundo ligado, para que consigam participar, né? Ó, a próxima live, pessoal, eu já vou avisar, tá? Que Então, vai lá, conta. Kari, será que ela caiu? Gente, alguém cortou um pouquinho. Não sei se foi para mim, Karen, ou se foi para você. Cortou. Para mim, cortou. Não, mas espero que estejam todos aqui. Sim. Vou dar um spoiler ótimo, que é para a semana que vem, tá? Anotem na agenda, não esqueçam, estejam aqui com a gente. Semana que vem a gente vai falar sobre desdobramento, sonambulismo e psicometria.
certo? Exato. É isso aí. E aí no desdobramento entra os sonhos também. Exatamente, é isso aí. Aí o pessoal tá curioso, né, para saber a respeito de sonhos, e achei interessante porque trouxeram aqui uma pergunta, Karen, falando disso. Não vou entrar no assunto, mas só para deixar aqui que a gente vai trazer esse ponto também, de que muitas pessoas que estão encarnadas aparecem nos sonhos. Como é que é isso? Então a gente tem que trazer essa resposta aí para o pessoal na próxima semana. Com certeza traremos. Vamos finalizar, amiga, porque a gente já passou até um pouquinho do horário. Vamos. Eu ia convidar você para a gente fazer a nossa prece final. Vamos finalizando, então? Vamos, com certeza. Então, vou convidar todos para que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras, nas suas camas, nos seus sofás. Vamos respirar fundo, para a gente respirar um ar puro e expirar toda a energia negativa do dia, botar para fora todo o cansaço. Vamos agradecer a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que nos orienta, que nos guia, que está conosco sempre nos momentos em que nós precisamos, principalmente nos momentos em que estamos estudando, estamos tentando evoluir, tentando melhorar, nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia. Vamos agradecer por estarmos todos reunidos nessa noite, conectados nessa mesma egrégora. Essa egrégora que tão bacana, com tanta luz, com tanta alegria, com tanta energia positiva. Agradecer essa noite de estudos, onde nós conseguimos compartilhar tantas experiências maravilhosas e podemos evoluir um pouquinho, adicionar um pouquinho de conhecimento a essa nossa encarnação. E que nós tenhamos todos uma noite tranquila, revigorante, e tenhamos um restinho de semana maravilhosa e possamos nos encontrar semana que vem para mais uma noite de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Queria agradecer a todos que estiveram aí conosco, né, Karen? O pessoal está realmente nos acompanhando, estando aí toda quarta-feira. A gente fica muito feliz, muito agradecida por essa participação. É com muito carinho que a gente faz esse estudo, né? E a gente vem trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso conhecimento. Não somos donas da verdade, né, Karen? Acho que todo mundo está aprendendo, aqui estamos todos em aprendizado, mas a gente faz com muito carinho esse momento aqui com vocês. Quer deixar suas considerações finais, Karen, para a gente finalizar? Quero. Vão lá no Instagram, me sigam, @kbevonese, tá? E eu criei um canal no YouTube também, é só digitar lá meu nome, Karim Bevonese, que vocês me encontram. Estou perdendo a vergonha, porque sim, eu tenho vergonha de fazer lives, mas estou perdendo a vergonha, então me apoiem, por favor. Imagina, vai tá maravilhosa, né? Fazendo lives, então acompanhem a Karen, e também fica o meu convite, né? Para quem não conhece o meu trabalho, no YouTube, Luz da Alma, no Facebook, Luz da Alma, e no Instagram, Monique Papo Oficial. Então fica o convite também para vocês conhecerem meu trabalho. Gente, beijo grande, até a próxima quarta-feira. Até mais, Karen. Beijocas a todos.